Mais uma vez, então, boa noite a todos. Bem-vindos nesta noite de 17 de novembro, quase finalzinho de ano, onde eu acho que muitos de vocês que não conhecem ainda o nosso gerador Ozox podem pensar em ter um excelente presente de final de ano, um presente de muitos anos, porque saúde é uma coisa que todos nós merecemos. E se tem algo que a gente pode nos presentear hoje, é construção de saúde ou retornar ao estado de equilíbrio do nosso corpo. Eu sou Carla Berto, distribuidora da Ozox. A Ozox é uma empresa nacional que produz geradores de ozônio e óleos ozonizados, fica no Paraná e em Maringá. Aqui presente existem outros distribuidores, que somos uma equipe, e cada distribuidor convida os clientes e amigos que ele imagina que vão se beneficiar ao conhecer esta oportunidade. Ter ozônio em casa, no equipamento, como eu vou mostrar para vocês mais tarde, é um sonho antigo meu. Eu tive um diagnóstico de câncer há 11 anos atrás e fiz um tratamento rápido ali dentro da radioterapia e depois da quimioterapia. Quando eu fiz a primeira quimioterapia, eu saí do hospital, porque eu já ali vi que não ia continuar, não ia dar certo, já não tinha mais condições. E aí eu saí do hospital e fui fazer um tratamento na área integrativa, na área com um nutrólogo, que foi com o objetivo de subir a imunidade muito rapidamente, e em seguida eu voltei a caminhar, voltei à vida normal em 2, 3 semanas, e aí fui conhecer a ozonioterapia. Até então, por 11 anos, eu sempre fiz ozônio em clínicas, insuflação retal, auricular, porque eu fiquei com tensão na mandíbula também. A gente tem, quando a gente também faz radioquímia, a gente fica com outras sequelas. Eu fiquei com problema de inchaço nas pernas, por queimou os gânglios linfáticos na altura da virilha, foi onde teve mais queimaduras por causa da radioterapia. Então, minhas pernas inchavam muito e eu vivia em atendimento de ozônio, tá? Porque inclusive ela rachava ali na canela, rachava em cima do pé também a pele, e aí a gente fazia aplicação ali para evitar problemas microbianos, né? E também para desinflamar. Então, nisso eu fiquei apaixonada, porque eu voltei à vida, o ozônio fez parte disso. Até o ano passado, em 2024, dezembro, a doutora Débora Balaguês, uma das médicas que me atendeu naquela época, há 11 anos, me chamou para conhecer um gerador de ozônio para ter em casa. E eu tive que rir dela, disse, doutora, o que é isso? Eu conheço ozônio. Cilindro, curso, não quero isso. Eu não vou fazer curso e comprar esse negócio caro para ter em casa, porque não vale a pena, e eu vou ter que me auto-aplicar e se eu errar alguma coisa, né? Então, tinha que ser profissional competente. Eu nunca quis ser terapeuta nessa área, não era a minha praia, né? Mas ela me provou que o aparelho já existia, que estava acessível para todo mundo, e o pior, que já existia há 6 anos, em 2024, 6 anos que nós já podíamos ter ozônio em casa, tá? E eu fiquei de queixo caído. Quando eu fui a Porto Alegre conhecer, conversar com ela, que eu já morava em Santa Catarina, ela me convidou para entrar como distribuidora, porque ela disse assim, você tem uma rede muito boa de pessoas que te seguem há anos, te seguem, acompanham o teu caso de saúde, e tu sempre traz novidades para essas pessoas, então tu já te cadastra para ser distribuidora, porque eu sei que você também precisa ter uma renda melhor. Eu só, ótimo. E aí foi que eu comecei a minha jornada em dezembro de 2024. Agora eu estou pertinho de fazer 365 noites que eu não durmo sem o meu marido. De jeito nenhum. Disposição. Eu nunca tinha sono de deitar 11h30, meia-noite, que é o meu horário. Não consigo dormir antes disso. E acordar às 8 da manhã, num sono único, como se eu tivesse ido para outro planeta. Eu me assusto quando eu abro os olhos de manhã, porque eu não vejo nem eu me virar, não levanto para ir no banheiro, eu colo na cama. E é uma coisa que eu não tinha vivido essa experiência. Seguidamente eu perdia o sono, 2, 3 da manhã, e o pessoal das 3 da manhã dizia, olha, são os extraterrestres, olha, é a transição. Se era às 4 da manhã tinha outro motivo, se era às 5 já era a hora para levantar. E eu pensava assim, mas eu não sou padeiro que eu vou levantar às 5, né? Não tá certo esse negócio. Então, eu hoje tripliquei a minha atividade. Jamais eu ia pensar em fazer tudo o que eu estou fazendo hoje, cuidando da minha saúde, trabalhando quase 12 horas por dia, que eu amo o meu trabalho,
viajando sozinha, fazendo eventos em São Paulo, Santa Catarina, Porto Alegre, com 62 anos, e me sentindo cada vez mais jovem. Eu só estou usando esse negócio aqui há 1 ano. Eu quero ver, daqui a 2 anos, quantos anos eu vou rejuvenescer. Vocês vão ter que me aguentar aqui. Porque eu vou cobrar de vocês que não estão usando ainda, tá? O que vocês deixaram de perder a oportunidade lá atrás. Então, hoje a gente vai dar uma passadinha rápida aqui nos benefícios do ozônio. Eu tenho que dar o meu relato, porque muita gente que entra e não me conhece, de onde que sai essa louca? Há 10 anos, gente, eu tenho um canal no YouTube que eu entrevisto profissionais de saúde. Entre os quais estão aqui com vocês hoje, Ivone Cardoso, doutor Rafael, doutor Andrés Rafael, e muitos outros, doutora Débora Balaguês, Kuni Namoto, e por aí vai. E eu quero continuar expandindo nessa área, porque isso é informação que expande a consciência em saúde de verdade. Não é tapa-ferida, entendeu? Não é chave-fechadura. É outra abordagem. E quando se fala em outra abordagem em ozônio, se fala justamente em quebrar todos os paradigmas que para um sintoma tem que ter um remédio. Que para uma doença tem que ter um remédio. Outras medicinas não funcionam assim em outros países. Se trata o ser por inteiro. Esta é a cabeça do ozônio. Ele não quer saber o que a Irlê tem. Se a Irlê tem fibromialgia, se ela tem imunidade baixa, se ela tem diabetes, se ela tem unha encravada. Ele vai tratar a Irlê por inteiro. E o corpo dela, rejuvenescido, mais poderoso, mais atuante, com mais oxigenação, desinflamado, desintoxicado, é que vai fazer a cura. Então, a gente não fala que isso aqui cura. A Irlê que se cura. A Irlê que se cura porque ela está dando ao corpo dela a possibilidade de chegar lá. Então, o que mais me pergunta, eu gravei um vídeo sobre isso hoje ainda ozônio, Carla, é bom para fibromialgia? Ah, é bom para câncer? É bom para diabetes? É bom para pé diabético? É bom para criança? É bom para asma? Ele é bom para o ser humano. É uma molécula divina. São 3 átomos de oxigênio que se reúnem numa outra composição química que tem um poder absurdo de desinflamar, desintoxicar e oxigenar o corpo. É tudo que a gente precisa. E não é só porque é nos dias de hoje que nós estamos nessa condição de sem imunidade, inflamados, intoxicados. É porque o ser humano precisa disso para a vida toda, em qualquer idade. Não é os dias de hoje. O dia de hoje está pior. Depois de um monte de coisa, está pior. Mas não é por isso, tá, gente? É porque a gente vem como humanidade sendo até, digamos, modificado geneticamente para chegar nesse modo fraqueza que a gente se encontra aí. Vou compartilhar minha tela rapidinho. Vamos lá. Então, o nosso querido ozônio, a maior descoberta da química moderna, porque justamente isso é 1938, tá? Ozônio é muito velho, gente. Ozônio é tão velho que ele vem fazendo milagres, digamos assim, na saúde, porque não tinha outras coisas antes, desde bem antes ali da Primeira Guerra Mundial, tá? E depois, quando ele começa a ser estudado, eles percebem o poder que tem reunir 3 átomos de oxigênio e o que isso ocasiona, como o poder que isso tem antimicrobiano. Antimicrobiano, nós estamos falando do maior antimicrobiano que existe no planeta, que não tem nenhuma contraindicação. O que muda no ozônio é a emissividade, é o quanto de ozônio você está sujeito. Pequenas doses, doses médias, doses altas, doses que a gente não pode estar no mesmo ambiente. Então, é a dose que a gente chama, tecnicamente, de emissividade. Mas o ozônio em si é o mesmo. É o mesmo que está lá na estratosfera, tá? Na camada de ozônio, 3 átomos de oxigênio, apelidado de oxigênio ativado, e agora que eu uso, eu sei que é um oxigênio ativado. Lá na camada de ozônio. Lá na camada de ozônio acontece a mesma coisa. A cor azul do céu que você vê, da onde vem? Por que você vê o céu azul? Por que os espíritas, quando fazem cirurgia espiritual, quem tem vidência, enxerga uma luz azulada no recinto, e eles conseguem chegar lá e tirar um tumor, tirar alguma doença, alguma coisa com a mão, muitas vezes tiram lá com aqueles estiletes lá e fazem aquela cirurgia espiritual, e o paciente sai de lá e não morre, não pega uma infecção. Porque mesmo no espiritual, inclusive no espiritual, porque nós somos espirituais, é ozônio. É ozônio, O3. O maior antimicrobiano que existe no planeta.
Como é que ele não vai ser? Sempre foi usado em sala cirúrgica até a descoberta da penicilina e outras normativas que vieram posteriormente, que vocês vão saber em outras lives, que baniram da medicina tradicional qualquer coisa que não fosse medicamentoso, né? Produto medicamentoso. Então, como eles não podem patentear o ozônio não serve, né? Aí a gente foi sujeito a muitas coisas nesse meio tempo. Então, agora vai muito de nós expandirmos a nossa consciência e conseguirmos aí, então, dar essa volta na humanidade, que a gente merece, né? Benefícios do ozônio na saúde, que é o que interessa para vocês hoje. Ele atua no sistema antioxidante. E a gente está aqui, por exemplo, com o Multi, que é um espetáculo, você fazer ele na água, eu vou mostrar daqui a pouquinho, e tomar um copo em jejum e fazer um detox ali, um detox suave, para que você consiga já fazer uma eliminação de metais e outras coisinhas que você comeu, e já algumas coisas de parasitas, a gente já tem depoimentos também. 200 ml, um copo pequeno em jejum, ozonizado, todo dia. Nós estamos falando de uma microdosagem, mas nós estamos falando de fazer todos os dias. E é isso que faz a diferença. Não é de vez em quando você ir numa clínica e fazer uma injeção lá de ozônio num local específico para dor. Vamos trabalhar todo dia a desconstrução da dor no seu corpo em pequenas doses. E isso o seu corpo entende muito melhor. Ele vai chegar num ponto onde ele vai estabilizar, porque vários outros processos vão acontecer simultaneamente. Não é só a dor em si. O ozônio, ele é amplo, né? A gente vai ver isso. Então, não é que você não vá numa clínica, que é maravilhoso, quando você tem um acidente, uma dor aguda, um machucado, qualquer coisa. Hoje, de dentes, ouvido, nossa, as clínicas fazem milagres. Emagrecimento, beleza, é uma loucura, o ozônio está em tudo. E ele libera o óxido nítrico. Não podemos tratar muito disso hoje, mas é aqui que você tem o cardiovascular melhorado, tá? Que o óxido nítrico, se vocês quiserem pesquisar na internet, vocês vão ver as grandes descobertas mais recentes da medicina em cima do óxido nítrico. Proporcionar excelente noite de sono, melhorar a qualidade das veias e artérias, principalmente a microcirculação. Por isso ele fecha feridas de diabéticos, porque abaixo do joelho é microcirculação. Por isso ele tem benefícios estrondosos no Alzheimer e demências e autismo. Microcirculação. Esta área aqui se fortalece com qualidade de microcirculação. Memória, rejuvenescimento, disposição. Acordar de manhã, isto é circulação. E aí entra o óxido nítrico, porque esse aparelho ele capta também do ar, que o nosso ar ele tem 71% de nitrogênio para 20% mais ou menos de oxigênio. Então, algumas moléculas de nitrogênio passam pelo equipamento e no seu corpo interagem com os lipídios, tá? Formando óxido nítrico e trazendo essa saúde arterial, tá? Para nós, todos. Não precisa ter problema cardio para se beneficiar disso. É por isso que a gente fala que o ozônio rejuvenesce. Atua na função mitocondrial, que é aquela que te põe para fora da cama de manhã e diz: é hoje que vai ser o melhor dia da minha vida. Isso é energia, alimenta a gasolina azul, tá? Alívio das dores, porque ele também ele atua como estimulando as propriedades anti-inflamatórias, tá? Faz também a reparação tecidual, por isso qualquer queimadura, corte, ferida, é especialíssimo. Aí ele é mestre dos mestres, tá, gente? Queimaduras de terceiro grau, queimaduras de corpo inteiro, corte na cozinha, picada de bicho, nem sei o que falar. É como você ter um pronto-socorro especializado em casa. E o nosso querido e importantíssimo sistema imunológico, onde o ozônio, por atuar em todas essas esferas, ele vai conseguir fazer com que a gente, o nosso sistema imunológico seja modulado. Onde entram a maior parte das pessoas que nos perguntam, como que chegam para nós com ites. Eu tenho rinite, sinusite, artrite, tudo é ite. E o que elas querem saber? Isso aí são autoimunes.
Isso é um sistema imunológico desequilibrado por conta de que até mesmo os medicamentos hoje, para aliviar os sintomas, somente aliviar os sintomas, não promovem a cura, até mesmo os medicamentos de uso prolongado nessas áreas ajudam a aumentar essa diferença do sistema imunológico, esse desequilíbrio. Então, as autoimunes hoje são as coisas mais complexas de se tratar na medicina, porque a medicina só está olhando para os sintomas. E a causa requer modulação do sistema imunológico. Para vocês terem uma ideia, existe no mundo um único suplemento capaz de fazer isso. Suplemento, que são os produtos da For Life, que eu trabalho, Ivone trabalha, o Dr. Anderson também trabalha. Modulador imunológico, só existe um no mundo inteiro, tá? E o ozônio. O ozônio, que não é um suplemento, é para colocar no ar. Então, a gente está brincando com coisas ainda aqui, falando em tom de brincadeira, que a medicina está patinando. Mas já está chegando. A gente tem que prestar atenção nisso. Porque para que continuar sofrendo? Não, e não é continuar sofrendo. A tendência é agravar. Em saúde, tudo que você deixar solto vai correr morro abaixo, gente. Não tem conversa. Você pode soltar por uns dias, uns meses, quando você for olhar, piorou. Infelizmente é assim. Porque o quadro de saúde do nosso estilo de vida hoje é assim. A parte antimicrobiana, eu já falei, esse equipamento tem laudos, tá? Tem laudos de emissividade, que é 0,06 partícula por milhão, é muito pouco. É um copinho de cafezinho daqueles plásticos, numa piscina imensa. O segredo é fazer todas as noites e algumas vezes durante o dia, tá? Eu faço cerca de 80% das vezes durante o dia. E depende do meu estado. Primavera eu faço todos os dias, porque, poxa, eu sou muito alérgica. Eu volto das minhas caminhadas com os olhos escorrendo, aquelas flores maravilhosas, e eu chego aqui em paz, que eu sou alérgica para muita coisa. Então, a gente tem um excelente condutor aqui de soluções para nós, em tudo que se refere a fungos, mofos, vírus, bactérias, os pestilentos todos. E vírus, nós temos o laudo da Unicamp de eliminação de 99,9% vírus, fungos e bactérias, onde entra vírus da Covid e seus derivados, tá? De um ambiente para até 40 metros quadrados, que é um ambiente grande, é uma sala boa, um quarto grande, não é? E você pode rotacionar o equipamento porque ele é portátil. Isso falando de Ozox. A importância dessa questão é, não significa que você não vai pegar o vírus lá fora. Se você está com a imunidade baixa, você pode pegar. Significa que você vai chegar para casa, você vai se tratar, vai ligar o seu ozônio, vai dormir com ele ligado. E mas dificilmente você vai internar por questão respiratória. Eu vejo os casos na área da respiração pulmonar aqui, de gente que já estava praticamente indo para o hospital. Em um dia, a pessoa renasce da cinza. Porque o pulmão é o primeiro a se beneficiar com o uso regular do ozônio. Ou intenso, se no caso a pessoa está com uma pneumonia, ou uma fibrose pulmonar, ou, enfim, um Covid, seja uma Covid ou algo que a gente nem sabe mais os nomes, que estão por aí. Então, ter esta ferramenta em casa é medida de segurança para todos nós. Porque, inclusive, não só para os membros da sua família, sua vizinha pegou Covid, tá? Seu primo, seu cunhado, larga o equipamento lá para ele, diz, olha, dorme 2 noites com esse equipamento ligado, no máximo lá, porque aí não tem, bota no máximo, não tem que ter medo. Eu não vou ter medo. O medo vem de uma cultura que nós temos, talvez lá do passado, e o doutor Laí Ribeiro explica bem isso, que o ozônio era associado à poluição, porque o ozônio vinha para combater a poluição, para limpar o ar. Porque Deus não é louco. E o ozônio é divino. Eu tenho certeza disso. Ele trazia o ozônio para limpar o ar de uma cidade, por exemplo, como São Paulo. Só que não tinha como medir a dose de poluição, mas tinha como medir o ozônio. É uma molécula fácil de medir. Então, eles diziam, o índice de ozônio hoje está alto. Pode ser que seja por isso que você tenha associado ozônio, ou alguém da sua família, a algo ruim, mas não é. O ozônio era um índice equivalente ao da poluição, era equivalência só. Não é que o ozônio é um poluente, o ozônio é um limpador. Na sua casa, ele vai limpar tudo que tiver no ar.
cheiros, odores, partícula, mofo da cortina, ele vai na lâmpada. A senhorinha, outro dia eu entreguei para uma senhorinha que não queria mais usar o equipamento, porque ela dizia que ele esfriava. Eu disse, não, querida, não é ar-condicionado ainda, talvez um dia chegue lá. Porque ela vai para o quartinho dela, com a pantufa, o chambre, o travesseiro, a colcha, a cortina, o tapete, os guarda-roupinhas cheios. O que você acha que ela está respirando? Porque não é só os pelinhos que ficam no ar. Tudo isso tem contaminantes, fungos, tem mofo, tem um monte de coisa. E aí a pessoa está lá, não consegue expandir a respiração, não consegue subir uma escada, não consegue chegar a fazer o almocinho dela, e não é uma senhora de muita idade, não. Não tem mais fôlego para a vida. Tem que limpar o ar. Aí ela não queria porque achou que ficou gelado. Se não ficou gelado, se o ar está limpo. Gelado não. Mas ela está tão acostumada no meio daquela condição de vida que ela respira, que ela não se deu conta, né? Até ela pegou o aparelho por problema de inchaço nas pernas. Não provoca alergias, porque o ozônio é biocompatível, porque se está lá em cima, está na nossa vida, inclusive o nosso corpo, numa sobrecarga de estresse, tá? Para ativar o sistema imunológico, ele também emite ozônio. O ozônio é bioidêntico. Nunca o ozônio vai te dar alergia. Você pode sofrer no primeiro, segundo e até terceiro dia se você tem sinusite, por exemplo. Vai ser uma loucura que você vai botar para fora aí. Vai ficar enjoado se você está com toxinas no fígado. Pode ficar enjoado nos 2 dias. Seja homem, seja mulher, enfrenta isso, porque vai passar. É muito estranho quando chega uma pessoa para mim e diz assim, fiquei enjoada, não quero mais isso. Eu digo, ótimo. Vai lá para o hospital, entuba, antibiótico, não sei o que na veia, sofre que nem cachorro. Lá você não reclama. Aqui você não pode ficar 2 dias resolvendo essas toxinas que você está aí todo intoxicado. Tem que ter coragem. Para estragar, teve coragem. Para arrumar, entendi. Olha os mimimi. Por favor. Está enjoado, não é que vai ficar enjoado a vida inteira, é 1, 2 dias. É o tempo do seu corpo conseguir eliminar as toxinas que você deixou impregnar lá. Porque a gente sabe o que está fazendo. Tanto a gente sabe que é onde a gente está com sintomas mais relevantes, tá? Onde se destacam mais. Juntando essas 3 coisas e encerrando aqui, resposta imunológica, porque ele atua em rede, ele vai melhorar a sua resposta imunológica e não tem ninguém aqui, nem eu, que não precise disso muito forte. Muito acima dos níveis que os nossos exames de sangue mostram. E vocês já devem estar cientes disso, que esses exames, hemogramas, e o que eles mostram, a gente está, com isso, ficando aquém da nossa condição de saúde, tá? Procurem saber com os profissionais quais são os índices de verdade que vocês têm que ter para terem saúde e preservar a saúde de vocês e dos filhos de vocês. Não é nada daquilo que está ali, tá, gente? Em termos da parte branca do sangue, pelo menos não é. Nem para homens e nem para mulheres em idade ativa. Tá? E isso é uma pegadinha do sistema, para que você se contente com menos, sem saber que é menos, e diga, uau, dobrei a esquina, uma doença me pegou. Não pegou, não. Você produziu, você se vinculou a isso por estar com o sistema imunológico fraco, achando que estava forte. Quem é que ganha com isso? Certamente não é você. Alguém ganha com isso. Tá? Resposta imunológica, o sistema redox, que é importantíssimo, ele precisa ser regulado. Não é que a gente tenha que estar com o sistema de radicais livres zerado. Não, tem que ter, porque o sistema é um equilíbrio no sistema de radicais livres, porque o corpo precisa estar trabalhando para organizar isso o tempo todo. É como se for, um depende do outro, não dizer assim, vou eliminar todos os radicais, não. Falar em radical livre, mais uma informação aqui que eu vou trazer para vocês. Aqui é importante vocês ouvirem, porque alguém pode falar. Ozônio não tem radical livre, não é radical livre, tá? Ele não tem radical livre na rabeira. Ele não tem nada perdido na molécula dele. Ele não rouba elétron de ninguém. Ele é só 3 átomos de oxigênio. Ele é inteiro e poderoso e dura pouco. Assim que ele entra em contato com o seu corpo, logo ele se transforma em oxigênio.
porque o natural dele é O2. O O3 é um momentâneo devido a uma descarga elétrica, que tanto acontece lá no que a gente chama de nuvens, são descargas elétricas que formam ozônio lá, e o ozônio é volátil, gente, o ozônio não é uma camada película. Ele está em movimento devido às descargas elétricas que acontecem lá em cima, devido aos gases poluentes que interagem com tudo que tem lá em cima, todas as moléculas que ficam pairando acima do nosso planeta, que não podem estar aqui. Então, o ozônio interage com isso, ele é movimento. Então, não existe lá, no nosso corpo é a mesma coisa, ele entra, dá uma acordada no sistema imunológico e oxigena tudo. Ele é muito volátil, ele dura pouco. Se você abrir uma frestinha da sua janela e tiver um vento, ele vai-se embora. Então, presta atenção, o ozônio não é radical livre, ele ele não vai provocar nenhum tipo de corrosão no seu corpo. Isso é um conhecimento que meio que talvez tenha vindo junto, segundo o Larry Ribeiro, da questão da poluição. Tá? Ele é uma molécula completa. E ele atua produzindo mediadores inflamatórios, e isto faz com que o nosso corpo faça o quê? Desenvolva os anti-inflamatórios. É como se ele desse uma ferramenta, o corpo diz assim, uau, tem gente me agredindo, vamos trabalhar. É só isso que você precisa, que seu corpo trabalhe, entendeu? E logo ele se dispersa, as moléculas viram oxigênio, mas o seu corpo acordou para fazer o que ele tinha que fazer. Beleza? No fundo é fácil, né? A gente vai agora para os depoimentos, vamos ver quem já chegou. No fundo é fácil, não tem dificuldades. O que faz com que a gente sofra um pouco para entender, talvez, e tenha... São os paradigmas que a gente tem da medicina, que faz parte, a gente também é assim. Quando a gente está doente, a gente vai no médico porque ele deu um remédio para passar. A gente não quer vai lá no médico e pergunta, como é que eu fiz para esse negócio estar aí? Ninguém pergunta isso. O que eu fiz de errado para eu estar com essa dor? Ninguém pergunta isso. Eu quero se livrar do troço. Então, a gente também tem culpa aí no pedaço, né? Nas coisas que a gente conduz mal aí ao longo do nosso tempo. Julimar, por ordem de rainha, de beleza, de tudo, vocês têm a honra de estar aqui hoje com Julimar Camargo. Vou liberar aqui essa linda mulher. Deixa eu acertar aqui que eu errei. Liberar o microfone de Julimar Camargo, que ela vai aqui. Eu vou liberar de todo mundo, que aí vai ficar mais fácil. E vocês mantenham os microfones fechados, tá? A gente está gravando a live. Permitir os colaboradores, permitir. Mais aqui para cima. Ativar o microfone. Está todo mundo com o microfone ativado. Agora é só vocês deixarem eles fechadinhos. E a Julimar pode chegar aqui para a gente abrir o microfone. Julimar Camargo, de Paraty, Rio de Janeiro. Nossa rainha, os Ox. Vamos ver se chega. Deu aí. Deu maravilhosa. Boa noite, Carla. Boa noite a todos. Pensa essa mulher maravilhosa. Muito obrigada pelos elogios. São seus olhos, que sempre maravilhosos. Os meus e de todo mundo que está aqui. Todo mundo é teu fã. Maravilhosa. Bom, eu sou a Julimar, tenho 86 anos, moro em Guarapari há 10 anos já. A minha história vem já de 12 anos, vinha de 12 anos, quando eu fiz uma cirurgia de prótese total no joelho esquerdo. E daí para frente eu não conseguia mais dobrar o meu joelho. Eu ficava sempre com a perna esticada. Tem os banquinhos que meu marido comprou para a gente poder ir para a igreja, eu botava o banco por baixo e ali eu ficava para ir a um restaurante, para sair, sempre com aquela coisa ali me acompanhando. E isso me constrangia muito, motivo porque eu procurava não sair de casa. Eu tenho uma atividade, eu sou assistente social aposentada, e eu comecei a fazer artesanato depois da aposentadoria, de pintura em seda, pintura em tecido e outras coisitas mais. Mas eu não conseguia sair aqui em Guarapari.
realmente era muito cansativo para mim caminhar. E meu marido é que fazia tudo, comprava minhas linhas, minhas tintas, meus tecidos. Eu não tive realmente não sei, uma caída assim de depressão, porque Deus não quis. E daí continuei com a bengala, toda vez que saía, usando bengala 12 anos. E acabei em dezembro do ano de 2024, a Arlene, uma amiga de Viçosa, me ofereceu o aparelho de Ozóx. Eu não sabia o que era, mas como eu já tinha muita confiança na Arlene, eu falei, eu vou experimentar. Ela disse, você quer entrar para o negócio? Eu falei, deixa eu experimentar primeiro e ver qual vai ser o resultado para eu ter confiança de passar para as outras pessoas. E assim eu fiz. Em dezembro, por conta de festas, de receber família, de tudo isso, eu só comecei a usar o ozônio em janeiro, dia 2 de janeiro. Queridos, dia 13 de janeiro de 2025, eu levantei sem nenhuma dor no corpo, isso 13 dias de uso. Joguei minha bengala fora e nunca mais usei bengala. Maravilhosa. É, Maravilhosa. foi uma coisa assim milagrosa que me deixou numa satisfação tão grande, porque daí eu comecei a viver, sabe? Uma alegria imensa de poder andar. Eu fiquei, inclusive, com a perna direita um pouco mais curta e tenho aquele balancinho, né? Mas que não me prejudica absolutamente nada. Em 2027, eu comecei a usar um marca-passo. Tive numa consulta esporádica e o médico descobriu que realmente o meu cansaço a fazer as coisas, a tomar banho, era do coração. Comecei, fiz um marca-passo e em 2027 estava marcado, eu vou resumir bastante, de 6 em 6 meses eu preciso de fazer uma avaliação. A minha, toda a minha pressão, ela começou a ficar em 12/8. Não saía disso, graças a Deus. E aí, de 6 em 6 meses nessa avaliação, sempre acompanhando. Quando foi agora, a coisa de 2 semanas, eu fui fazer a avaliação do marca-passo. E levei para o meu médico cardiologista o resultado. Ele olhou os anteriores, e eu queria até que o médico me dissesse o que ocorreu, porque na realidade eu não sei explicar. Ele me disse que o meu átrio esquerdo estava em perfeito estado e que o ozônio o marca-passo só estava entrando quando eu estava assim muito preocupada, com alguma instabilidade emocional e que estava assim maravilhoso que o ozônio tinha. O ozônio, olha, eu estou tão ozonizada que, Tá vivendo junto com os outros, que nem eu, quero saber. que esse marca-passo, ao invés de tirar para fazer a substituição em 2027, ele está com uma carga maior que eu só vou fazer isso em 2029. Então, realmente é uma coisa assim esplendorosa, né? Que explicação. O médico Agora eu vou pedir para o doutor Andres. Doutor Andres, pegou aqui um pouquinho dessa dúvida, porque hoje, quando eu falei com a Julimar, de tarde, ela disse, olha, a notícia eu acho que é boa, mas eu não tenho certeza porque eu não entendi direito. Eu não estava entendendo, eu realmente não entendi. Essa coisa do átrio esquerdo, Do átrio do marca-passo. esquerdo, Pode comentar, doutor?
Porque, sabe, o coração tem 4 câmaras, tá? Então, as câmaras superiores são os átrios, tá? E as inferiores os ventrículos. Os átrios, eles recebem sangue para o coração. O direito recebe sangue diretamente do pulmão, que vai passar depois por o ventrículo direito, que a sua Direito. vez manda a sangue também para a via circulatória pulmonar, recebendo então no ventrículo esquerdo, perdão, no átrio esquerdo. E daí do átrio esquerdo recebe passa para o ventrículo esquerdo, que manda para o corpo completo. Então, existem duas circulações, uma menor, que é a pulmonar, direto para o coração, onde a sangue oxigenada passa por o coração, e essa sangue circula lá no coração para passar por o ventrículo esquerdo para lançar a sangue ao resto do corpo. Então, fibrilação é uma doença cardiovascular complexa, que dá taquicardia, fibrilação, pode dar morte Eu não súbita. tenho. Eu não tenho taquicardia e também como é arritmia não tenho. Tá, então, mas poderia dar tudo isso. Então, é uma doença cardiovascular. Que Uhum. temos aqui todo. Eu não, quando estou falando desta forma preventiva, eu não gosto de falar muito de doenças, tá? Então, por quê? Porque, na verdade, o ozônio não é para tratar doença. O foco do ozônio não é doença, não trata doença. O que o ozônio faz é equilibrar o funcionamento do corpo. Aí onde está o quid Aham, da questão. aham. Então, antes de acontecer uma doença, qualquer doença, aconteceram algumas coisas. E tudo não começa, tu falou mesmo, ninguém fica doente de um dia para outro, tá? Yeah. Então, passa longo tempo, 10, 20 anos, nós desde que nascemos, que supostamente todos deveríamos nascer de forma perfeita, nem todos não, Uhum. claro, tem alguns fatores de risco materno, do parto ou anterior à maternidade que podem influir no nascimento de uma criança saudável, mas a maioria nascemos saudáveis. Aí, Uhum. nossa interação com o meio ambiente é que vamos incorporando algumas situações que ativam questões genéticas que estão vinculadas à nossa família, às doenças familiares, ou não, porque nem todas as doenças têm uma origem genética também. É a minha genética. Mas o mais importante de tudo isso é que a genética não determina. O que determina, então, é a nossa conduta, nossa relação com a epigenética, com o meio ambiente, Aham. quer dizer, nossa alimentação, nossa estabilidade emocional, seja o estresse, nossa atividade física, a forma de dormir, os hábitos tóxicos, a poluição ambiental, uma série de fatores de risco que desequilibram nosso corpo e vão criando essas primeiras mudanças que ninguém sente, mas que a maioria temos, que são Uhum. aquelas mudanças metabólicas que são na maioria silenciosas e que causam estresse oxidativo. Tu falou muito bem dos radicais livres. Aí está a raiz de lo que inflama nossas células, de lo que produz eh, envelhecimento precoce, por exemplo, aquelas pessoas que fumam, que bebem, envelhecem mais rápido. Então, os radicais livres são capazes de danar células, tecidos, inflamar nosso corpo. Então, e a glicação, que é o excesso de glicose, hoje é muito comum, em que o problema o excesso de carboidratos e de açúcares em nossa dieta que É. estão na raiz. Então, toda pessoa que tem excesso de glicose vai ter estresse oxidativo e ter um tipo de inflamação que se chama inflamação crônica sistêmica de baixo grau. Nenhum deles dá sintomas a princípio, até que passam um tempo considerável e não igual para cada pessoa, porque todos somos diferentes geneticamente, metabolicamente, mentalmente. Então, somos muito independentes e algumas pessoas podem ficar mais cedo ou mais tarde com alguma doença, 10, 20, 15 anos, 20 anos. E aí, quando mais saúde precisamos, que é a partir de 50, quando começam a aparecer
É a verdade. diabetes, a hipertensão, problemas cardiovasculares, tudo isso que estão associados mais à nossa conduta. E então, é por isso que então chega o ozônio como uma molécula moduladora de nosso sistema, de todo o funcionamento de nosso corpo, de todos esses mecanismos fisiológicos que nos defendem da saúde. Então, o ozônio é uma das maiores moléculas moduladoras do funcionamento do nosso corpo, porém, sua ação tão diversa dentro do nosso corpo leva como ao resgate do poder de cura natural que tem nosso próprio corpo. É por isso que ele tem tantos efeitos positivos, não importando a doença que tem a pessoa. Uhum. Maravilhosos, vocês dois são maravilhosos. Ok. Linda, muito obrigada, Julimar. Um beijo. Beijo para Obrigada, você. querida. Eu é que agradeço, viu? Beijo. Eu vou passar para o Beijo próximo para você. depoimento. Muito obrigada, doutor. Amada. O doutor está aqui sempre com a gente, parceirão também. É. Querido, obrigada. Vamos liberar Boa aqui a tela. Vou chamar aqui agora mais um depoimento para a gente. Julimar, valeu. Vou só tirar um minuto aqui. Eu vi que está aqui também a Ellen, cadê? Eu vi, tinha visto aqui. Beatriz Espivida, pode ser você, meu amor? Pode, libera teu microfone. Olá, todos me ouvindo? Gente, Beatriz Espivida é lá do Rio Grande do Sul também. Ela vai relatar aqui rapidamente a experiência dela, né? Com o uso de ozônio, e ela também é nossa colega aqui da Ozox, também é uma distribuidora oficial da Ozox. Muito obrigada pela presença, lindona. Então, eu quero falar do meu filho. O Ozox chegou para a gente quando o Arthur estava passando por... Eu tenho um filho que ele é paciente oncológico. Então, agora já fazem 3 anos que ele está fazendo tratamento. Graças a Deus, o último... Quantos anos ele tem, querida? Ele tem 19, descobrimos com 19, hoje ele tem 22. E, graças a Deus, o último PET dele deu limpo, está finalizando o tratamento, mas no caminho, no processo, ele teve algumas complicações, assim, bem sérias. O ano passado, ele teve 3 internações bem longas, assim, uma internação de 1 semana, uma internação de 26 dias, uma outra internação de 18 dias, como dizia o pneumologista, doenças oportunistas, por um sistema imune enfraquecido. E depois que chegou o ozônio, nunca mais teve nada. Então, assim, só uns leves resfriadinho, mas que nunca nem precisou tomar nenhum medicamento. Então, a gente tem ozônio desde janeiro desse ano, já são 10 meses, e muito tranquilo todo esse processo. Então, assim, de uma forma muito resumida, é essa a nossa história. Mas é uma história maravilhosa, linda. Muito sucesso, com certeza. Você tem noção, né, o tamanho da importância, da beleza disso. Mas você pegou o equipamento por causa das queimaduras ou as queimaduras aconteceram por acaso? Foi por acaso. Eu recebi o teu convite de uma live para assistir sobre ozônio, e aí fiquei bem encantada. Aí eu pedi o aparelho, nesse meio tempo ele queimou o pé. Quando o aparelho chegou, aí tratamos o pé e depois seguimos tratando a outra questão do sistema imune. Querido, estava lutando, gente, há muito tempo já com o pé queimado, não tinha jeito de fechar, não tinha jeito de cicatrizar, claro, porque ele está com uma saúde diferenciada também, né? Então, o corpo leva um tempo mais para se recuperar. E eu quero te dizer que, para mim, eu vejo às vezes aqui você correndo para tudo que é lado, porque ela é corretora de imóveis, a Beatriz. É uma guerreira, você não tem noção que essa mulher é guerreira, gente, tá? E tá hoje como distribuidora Ozox, levando a mensagem Ozox lá na cidade dela para outras mulheres, como animando as pessoas, porque assim, às vezes as pessoas dizem assim, eu até gostaria, né, de trabalhar com uma coisa que desse tantos resultados e tal. E começaram a convidar ela para dar palestra, para fazer matérias, e ela está encarando um mundo totalmente novo,
pela experiência que ela está tendo com o equipamento. Que, gente, sem usar não tem como falar, né? Não tem o Com que dizer. certeza. E bem desafiador para mim. Todos nós, é. Aí, que parabéns por estar encarando isso numa boa, né? Meus parabéns, realmente. Muito obrigada. Essa aqui, então, é Beatriz Espibida, lá do Rio Grande do Sul. Santa Maria, né, Beatriz? Santa Maria. Santa Mariense, maravilhosa. Vou passar para a Ellen Souza, que está aqui agora. Obrigada, Beatriz. Boa noite, meu nome é Ellen, já conheço a Carlinha há alguns anos, né, Carlinha? Estou te procurando aqui, mulher, só um pouquinho, não estou te achando. Ah, lá em cima. Quero te botar maiorzinha na tela aqui. Agora nós vamos para outro estado, gente. Nós estamos indo agora para o Paraná, Londrina. Então, o meu conhecimento na área do ozônio era mais na questão da veterinária, né? Eu fui professora por 22 anos, numa universidade estadual, dando aula no setor de patologia clínica, atendendo de vez em quando no hospital veterinário. E o meu maior contato com o ozônio na época era a questão de feridas, né? Na área de veterinária com os animais, que a gente sempre sabia, assim, dessa questão da cicatrização super rápida que acontece. Inclusive de feridas que realmente, sim, com dificuldade de fechar, às vezes animais com diabetes, a gente usava o ozônio, o óleo de ozônio, né? Ou o ozônio medicinal. Mas quando eu soube, através da Carla, sobre o equipamento, eu me interessei muito, porque justamente por ser um aparelho que te promove uma saúde, uma limpeza gradativa e uma saúde progressiva. E na questão de prevenção, porque por mais que a gente faça um detox, que eu sou terapeuta também ortobiomolecular, a gente trabalha com o paciente com um detox ali meio urgente, né? De uma forma mais intensa. No decorrer da vida daquele indivíduo, ele entra em contato com os contaminantes, né? Recontaminando com água, com metal pesado, com parasita, com alimentos. Então, o meu foco principal é justamente, após essa limpeza que a gente realiza na terapia ortobiomolecular, é indicar o aparelho para que ele possa ter um prolongamento da saúde daquele indivíduo e evitar, ou assim, prevenir e evitar adquirir tão rápido, né, esse desequilíbrio do organismo. Então, o fato da gente poder utilizar um equipamento em casa, de ser portátil, né, e fazer tanta prevenção quanto a terapia de forma progressiva e constante, para mim, foi fundamental adquiri-lo. E, assim, no caso do meu pai, o Carlos Marques, ele teve problemas muito graves após ter se vacinado com a vacina do Covid. Então, meu pai, ele desenvolveu embolia pulmonar após a vacina, especificamente, principalmente da Pfizer. Foi muito grave, meu pai sobreviveu assim, porque eu tenho uma irmã médica que conseguiu socorrê-lo em tempo e monitorar todo esse processo, mas ele teve sequelas graves, porque depois da embolia, ele teve um AVC, e ele passou a ter AVC recorrente em graus menores. Isso indicando o quê? Que mesmo com os exames laboratoriais dando resultados de normalidade, meu pai continuava tendo micro AVCs em decorrência do processo inflamatório produzido pela proteína spike, que a gente sabe que as pessoas que fizeram uso da vacina de RNA mensageiro produz a proteína spike, as próprias células acabam produzindo essa proteína spike, causando a formação de processo inflamatório e, consequentemente, de microcoágulos, interferindo na microcirculação
que no caso do meu pai era principalmente na questão cerebral. Então, ele tinha picos de hipóxia, de repente ele perdia a consciência, a memória, empalidecia, e aí teve episódios, né, que ele acabou indo até para o hospital, mas no hospital as pessoas não têm esse conhecimento da melhora que o ozônio pode causar, inclusive nessa microcirculação. Então, não existe remédio, não existe o que fazer. Eles deixaram meu pai em observação e aguardando ou uma piora do quadro, sem saber o que fazer. Então, nós adquirimos o aparelho e, desde então, a partir do momento que ele iniciou o uso, meu pai não teve mais problema com a microcirculação. Em princípio, assim, inicial, eu consegui usar os meus métodos com ele em relação à terapia ortobio, fiz uso do Oxyflower, da Physioquantic, fiz uso do Rife, descontaminei ele novamente, o que eu pude, né, fazer com as técnicas que eu uso na terapia da ortobio, mas na sequência ele todo dia passou a utilizar o aparelho de ozônio, e outros problemas que ele tinha recorrente, por exemplo, sinusite, ele tinha sinusite recorrente e crises de sinusite, ia para antibiótico, mas não conseguia findar essas crises, sabe? E mesmo tomando antibiótico, fazendo o tratamento tradicional, ele voltava novamente a ter problemas com sinusite. E com o uso do ozônio, nós notamos que meu pai começou a limpar de uma forma muito mais profunda. Ele passou uma semana expelindo placas verdes de secreção nasal e dos seios, né? E ele ficou, assim, até assustado de tanta secreção que começou a limpar e de uma forma muito mais profunda e eliminar aquela sinusite crônica que não resolvia. E então foi outra questão muito importante, né, para a saúde dele, fora da oxigenação no nível de microcirculação, a questão da sinusite. E um terceiro fator que a gente notou bem com ênfase foi a questão da melhora da respiração dele, porque durante o sono ele roncava demais, ele tinha que fazer uso do CPAP, e toda essa questão de oxigenação da parte do sistema respiratório melhorou muito. Então, ele não tem feito uso do CPAP, que inclusive gerou para ele uma infecção fúngica por cândida, e então a gente deixou de usar o CPAP e passou a utilizar o ozônio diariamente. Então, ele não, mesmo assim, sem usar o CPAP, usando o ozônio, além da gente conseguir eliminar essa questão fúngica, porque é difícil, né, a contaminação, mesmo que a gente limpe o CPAP com ozônio, é difícil a gente eliminar toda a questão ali. Por um tempo a gente teve dificuldade de eliminar do aparelho, mesmo passando o ozônio no aparelho por um tempo. Então, assim, foi tirando o CPAP e fazendo uso só do ozônio, do aparelho do ozônio, que a gente conseguiu eliminar totalmente essa questão fúngica que ele estava tendo de candidíase. E, inclusive, isso é uma questão grave, que a maioria das pessoas não tem conhecimento, que a gente pode ter a candidíase cerebral. Então, é um conhecimento que os médicos da medicina tradicional não têm, dessa questão
que as pessoas podem desenvolver demência por uma infecção fúngica, por candidíase, né? Então, no caso do meu pai, ele estava tendo infecções recorrentes, e aí a gente resolveu deixar ele fazendo uso só do aparelho do ozônio, para ver se a gente conseguia realmente eliminar toda essa questão da candidíase, e realmente a gente conseguiu eliminar fazendo esse uso recorrente com o ozônio. Que show! Sobre isso que você está falando, está saindo pesquisas recentes, tá? As questões de demência estão evoluindo muito nesse sentido. Eu tenho visto, e vou compartilhar contigo assim que eu encontrar novamente, porque às vezes coisas ficam pulando na frente aqui, né? Novas pesquisas, tratamentos diferenciados, como você falou, para a questão de demência. E que é uma coisa que vem se desenvolvendo muito na humanidade, infelizmente, porque a imunidade vem caindo, né? Isso a gente vê. Exato. Então, os parasitas não querem saber aonde, eles se alojam, né, e vão fazendo estrago. Mas seu Carlos Marques, então, tá novo. Tá ficando cada vez melhor. Querido. Então, eu acho que eu não fico mais sem o meu aparelho. Hoje eu uso eu tenho 2 aparelhos, um para os meus animais, porque eu deixo eles dormindo com o ozônio. Eles já são todos idosos, né? Eu tenho É uma veiarada lá de cachorro. 5 cães, 3 meu e 3 da minha irmã, que mora nos Estados Unidos, acabou deixando aqui, né? Então, 2 deles estão com um tumorzinho, começando as bolinhas, né? Eu falei, tem que limpar essa galera toda. Então, eu deixo eles dormindo com ozônio, eu durmo com um aqui no meu quarto, e meus pais dormem com outro no quarto deles, porque realmente, assim, os benefícios são fantásticos. E depois que eu escutei palestras, né? A gente foi até no Congresso de Ozônio, né, Carlinha, mas o doutor Laí Ribeiro, ele fala que se os médicos soubessem o quanto que o ozônio é benéfico, porque ele relata que todas as doenças provocam alteração no nível mitocondrial. E ele faz uma limpeza justamente nas mitocôndrias, que são a nossa máquina de energia, né? Então, o ozônio, é como você falou, Carlinha, ele não é bom para a doença XYZ, ele é bom para todos os tipos de doença. Para o ser humano. Todos os tipos. E como ele faz essa limpeza gradativa e a gente está imerso num meio ambiente muito contaminado, então, assim, na hora da emergência, ok, faça o tratamento natural, faça o tratamento que você precisar, mas após isso, passem a fazer o uso desse ozônio constante, porque não tem preço, ele elimina micro-organismo, fungo, bactéria, vírus, a maioria das doenças estão relacionadas com isso, elimina parasita, elimina metal, ele faz uma terapia gradativa, Suave. e é não invasiva, é indolor, né? Pode ter um pouco de incômodo no início, mas como toda desintoxicação que é feita no corpo, a gente tem um preço a pagar, né? E é o processo da cura. Então, assim, aproveita isso para, inclusive, fazer esse trabalho interno, não só com a questão física, com a questão emocional, espiritual, mental. Eu falo que a cura verdadeira, ela não é um pilar só físico. Quando chega no físico, é porque já foi acumulando nos outros níveis energéticos, que é, né, o espiritual, o mental, o emocional, até chegar no nosso físico. Então, conforme a gente vai trabalhando essa cura e essa prevenção gradativa, a gente vai tendo um benefício, assim, gigantesco na saúde. E eu aí, realmente indico. delícia de convidada, especialíssima, Ellen Marques, Obrigada, pessoal. de Londrina, no Paraná, e é terapeuta ortobiomolecular, e trouxe aqui a experiência dela e do pai dela, o seu Carlos Marques, que é uma figura muito querida também, tive a oportunidade de conhecer. Ellen, fica por aí mais um pouquinho. Obrigada, viu, lindona? Um abraço, pessoal. É linda de luz, essa mulher é de luz aí. Vamos ver aqui se veio meu outro convidado. Eu vou olhar aqui no... Tira aqui a Ellen aqui. Vou ter que olhar aqui no chat, que agora tem mais gente aqui.
Nossa, quanta gente. Vai ficar gravada, Aparecida Vieira, sim, já estamos gravando, maravilhosa. Eu tenho, assim, a convidada, cadê Cirlei? Cirlei, tá aí, Cirlei? Cirlei? Cirlei disse que era tímida, acho que ela correu da live. Mas ela disse que ia trazer uma convidada, ó. Até aqui, Cirlei, onde é que você está, lindona? Trouxe sua convidada? Não precisa nem aparecer o rostinho, só me disse sim. Tá aqui, dona? Sim, a Carol e a Zilda. Então é isso, sim, a Caroline e a Zilda. A Cirlei disse que não quer aparecer, que ela é tímida. Então, tá, não tira a câmera. Mas a Carol que vai dar um depoimento? A Caroline está aí. Carolina maravilhosa, libera teu microfone. Ah, olha só, bem representada, olha que beleza. Oi? Como é que tu conheceu o equipamento, Carolina, e o que te resultou na vida esse uso de ozônio? Olha, foi a minha tia, né? Que eu falo, ela não é médica nessa vida, mas acho que na outra ela foi. E aí ela sempre, né, nessa área de medicina integrativa e falando pra gente, ela que trouxe a gente para esse mundo. Assim, o meu depoimento, em vista de todas as que falaram até agora, é bem pequenininho. Faz só 2 meses que eu tô... Não importa, é depoimento e é real. faz só 2 meses que eu tô usando assim, né? E eu não sei bem se era uma catarata, mas era no olho esquerdo. E depois, sabe assim, do nada, eu vi que eu não tinha mais. Foi assim, olhando um dia no espelho do carro, eu falei, uai, cadê aquela catarata que eu tinha aqui em cima nesse olho? Simplesmente sumiu. Eu não tenho mais. Que show isso! Aham. Foi Nós essa. temos que pesquisar mais depois, tu vai contar para nós mais detalhes disso. Sim. Porque a gente tem casos aqui de glaucoma. Glaucoma, Aham. sim, já viu, né, na parte de vista, mas em função da pressão arterial, né? Mas, bom, pode ser que seja, né? Sim, assim, não tem outra explicação, né? Eu uso também o óleo para no rosto, spa-rosto, né? Não sei se escorreu durante a noite também, todo dia passando bastante, não sei, mas para mim a explicação não tem outra, né? Mas assim, foi muito pouco tempo, 2 meses que a gente comprou, a minha sogra deu de presente pra gente, né? E foi em setembro. Que presentaço, hein? Que presentaço. Aham. Que Sim. sogra maravilhosa. Em novembro, né? 2 meses só de uso. Espero que tu volte com mais depoimentos aqui pra gente, tá? Aham. Eu quero te dizer o seguinte, algumas coisas com o ozônio, o uso do ozônio, são muito rápidas mesmo. Às Aham. vezes tem coisas que no mesmo dia acontece. Nossa. Não sei se é um cruzamento de uma frequência do que há. Ah, Algumas coisas demoram mais, o processo é mais lento. Tem N fatores, mas não se impressione que pode ter sido ozônio, sim. aham. Agora mesmo eu tô sem aqui, porque ele fica na fazenda e meu filho tá com, acho que é influenza. Aí, por isso que a minha sogra não me atendeu, acho que ela tá aqui, né? E eu falei, me empresta essa noite para dormir com ele. Tá, mas ele vai se curar bem rápido, se Deus quiser. Deus quiser. Obrigada, lindona Carolina. Adoramos te conhecer. Volte sempre. Tá bom, tchau. Então, eu vou pedir a gentileza da Ivone Cardoso comentar os casos que vieram aqui hoje, Ivone. Eu queria falar sobre esse caso da Ellen, da demência, tá? Eu acho tão importante isso. Porque até pouco tempo, o que a gente ouvia falar sobre isso, sabe? Isso é uma coisa que é genético, meu pai teve, o avô teve, não sei o quê. Sempre vem aquela história de genético, né? Como o doutor Andrés falou, a epigenética que é importante, não é o genético, né? Que os genes, eles se modificam na medida do ambiente, né? Os genes fazem a leitura do ambiente, tá? Então, essa modificação acontece. Então, não é o fato, é o padrão, eu digo assim, ó, é o padrão que se repete. Por isso que a pessoa acaba adquirindo as mesmas doenças. No caso de uma diabetes, por exemplo, todo mundo é diabético. Mas aquele que saiu fora do padrão da família, que se afastou, ele não vai ser diabético. Tá? Aquele que tomou outro nível de consciência, ele não vai ser diabético. A diabética, ela tem muitas coisas emocionais, tem muita carga das guerras, tá? Nossos ancestrais viveram em guerras, tem muita energia de carência, tá? Na questão de diabetes, e sentimento de abandono,
é muito forte isso, tá? Na diabetes, tem muitos traumas. Então, o que acontece? Quando a gente começa a tomar consciência de que as coisas não são aleatórias, e a demência também não é, tá? A demência, a gente tem que começar a pensar em metais pesados, primeira coisa, tá? Mas o fator emocional é, por que eu quero me desconectar do mundo? Né? Isso é um fator também, tá? Porque às vezes a pessoa já está com uma idade, às vezes ela está num ambiente que não é legal para ela, e ela prefere sair, desconectar, tipo assim, desplugar, né? Então ela cria isso, tá? Só que no nível físico, né, na fisiologia mesmo, na bioquímica, tem muitas toxinas. Então nós temos aqui um fator agravante agora com o Covid, que é o Epstein-Barr, que é o citomegalovírus, isso aí tudo dá processos inflamatórios, neuroinflamação, então vai contribuir com esses metais que já estão ali, porque os metais, eles não estão só, as vacinas têm um excesso de metais? Tem, tá? Mas não é só isso, qualquer medicação que a gente tomar, química, farmacêutica, tem metais, qualquer uma, a gente respira metais, então tudo isso vai dando um processo degenerativo no nosso sistema neurológico. E há caso que chega lá em um determinado momento, agora estou demente. Aí tem mercúrio, né? Tem chumbo, tem muita interferência. Então a gente tem que começar, eu digo assim, ó, a gente usa ozônio, mas é bom a gente começar a se tomar desse conhecimento, porque às vezes a gente precisa ajudar a pessoa, tá? Os nossos sistemas, eles precisam muito, as glândulas, né, o nosso eixo, o hipotálamo, eles precisam muito de minerais, tá? Não é só oxigênio, não é só água, os minerais são importantíssimos. E o que acontece? Quando a pessoa começa a usar muito ozônio, ela pode começar a quelar metais também. Metais sim, mas os minerais. Então a gente também precisa dar uma atenção a isso. Eu acho que é uma coisa que faz tempo que eu quero falar nas lives e acabo sempre passando e não falo. Mas é muito importante, gente. Por exemplo, eu faço o quê com as pessoas que compraram ozônio? Tu vai usar todos os dias? Vou usar. Então, eu já passo ali, que seja uma água com sais, né? Que seja uma água com cloreto de magnésio, com sal marinho de qualidade, porque hoje eles colocaram o ferrocianeto no nosso sal, mesmo marinho, né? Então, a gente tem que ficar esperto. Eu digo sempre, é bom ler o que a gente está comprando, né? Para ver o que nós estamos sendo envenenados, porque sempre tem um veneno misturado. Então a gente tem que começar a acordar, né? Conheça o inimigo, né? Conheça o inimigo. Exatamente, conheça o inimigo. Então tem o sal, flor do sal, que eu não sei, mas está muito puro. Tem o sal do Himalaia, que é, né? A gente consegue encontrar um puro, mas não é todos também, né? Enfim. Então a gente tem que começar a trazer uma carga de minerais, de estímulo, né? Da carga iônica para o nosso corpo, tá? Isso é importante. E sobre o que mais que eu ia falar, Lida? A menina que falou da catarata, eu acho importante a gente entender algo, porque eu sou uma estudante antiga, né? Estudante da medicina chinesa, né? Então, o nosso corpo não tem nada separado, são circuitos, são sistemas, né, interrelacionados, e tudo que tem relação com os olhos tem relação com o fígado. E o ozônio, ele vai ser uma grande ajuda para o nosso fígado, né? Uma grande ajuda, uma contribuição de detoxificação gigante, né? Então, automaticamente, a parte da visão vai melhorar. Eu percebo até comigo, né? Que eu uso óculos para dirigir. Só para dirigir, na verdade. E às vezes até estou dirigindo assim, estou sem óculos. Não botei óculos. Até me esqueço. Estou enxergando muito bem, tá? Porque eu estou usando ozônio todos os dias. Então, assim, a gente começa a observar essas correlações, né? Então, o olho vai melhorar, mas não é porque está recebendo ozônio direto nos olhos, mas porque está trazendo no sistema integrado, principalmente na parte das funções hepáticas que começam a se beneficiar com a melhora da função mitocondrial, né? Que é essa respiração celular. Eu acho que era isso. Uma coisa que eu achei legal, que a Ellen falou dos animais, eu comecei a observar o que é assim, e eu fiz um teste, olha só. Eu tenho 3 cachorros, uma ela já é bem velha, mas todos também saudáveis, tá? Quando eles não dormiam comigo, quando eu trouxe o ozônio que eu botei no quarto, eles começaram a bater na porta para entrar para dentro do quarto. E eles batem literalmente, eles vão com a pata e fica até eu abrir. Aí eles começaram todos a dormir no quarto, todos os 3 estão dormindo no meu quarto. Aí o que eu fiz?
Peguei o ozônio e mudei ele de lugar. Botei ele no outro lado da cama, numa outra altura, onde tem uma mesa. O que eles fizeram? Foram tudo para lá. Começaram a dormir tudo em volta da mesa. Então, eu entendi assim, ó, como o animal ele tem essa inteligência intrínseca, né? Ele realmente percebe que aquilo faz bem para ele, ele percebe que ele está melhorando. Inclusive, essa nossa cadelinha mais velha, como eu já faço trabalho de ozonioterapia clínica já há muito tempo, a gente sempre injetou, insuflou ela de ozônio, e ela melhora muito em qualquer situação, tá? O outro que a gente pegou, que tinha muita sarna, também se curou com ozônio, enfim. Mas, assim, interessante esse movimento deles. Eles não querem mais dormir onde era o lugar deles dormir, eles querem dormir no meu quarto. E aí eu mudo o ozônio, eu pensei, vou mudar o ozônio de novo. Só para ver, porque eu mudei, era tudo em volta daquele lugar. Mas olha que incrível isso, gente. E é bacana a gente perceber, né? Porque o animal, se aquilo é ruim para ele, ele vai se afastar e não vai se aproximar. O animal tem esse nível de inteligência e de percepção que vai muito além da nossa, né? Então é isso. É isso, muito obrigada. Nossa, você deu explicações fantásticas aqui, ajudou muito a gente, né, pessoas, para ter esses entendimentos aí. E sim, meu gatinho, desde pequenininho, chegou junto com o ozônio, ama o ozônio, está sempre na volta, e ele fica olhando, ele enxerga a fumacinha que a gente não vê, ele enxerga assim, ele fica olhando assim. Tão fofinho de olhar mesmo. Gratidão, Ivone, maravilhosa. Também uma distribuidora Ozox, tua depoente não veio hoje. Então, olha, deixa eu falar uma coisa. O que aconteceu ali, na primeira semana, a Mara, ela está com problema, ela mandou uma mensagem aqui. Ela está com problema na conexão, ela não está conseguindo conectar a internet, ela está com problema lá, tá? Ela mora no interior do Ceará, tá, gente? Ela mora, assim, numa capital, ela mora bem afastada. Então, a gente que já tem problema, imagina, né, ali com ela. O que aconteceu com a Mara, tá? Ela tem uma filha com apneia, uma menina tem, acho que 9 anos, com adenoide, né, já com uma programação de cirurgia. Eles queriam colocar o CPAP nela, e então essa cirurgia já estava programada, inclusive. Aí eu falei para ela insistir, né, na situação do ozônio. Aí ela investiu, né, nesse tratamento. Ela roncava muito, e ela não, por ela ter esse problema da apneia, ela não tinha desenvolvimento na escola. O que acontecia? Ela dormia muito mal. Quando ela ia para a escola, ela dormia na mesa, na aula. Ela passava mais dormindo do que acordada. Então, sempre vinha uma queixa da professora em relação a isso. E agora, que ela está com ozônio, na primeira semana, gente, eu fiquei assim encantada, na primeira semana, ela disse para mim, eu estou impressionada, ela falou para mim, porque a professora mandou um bilhete dizendo o quanto a Vitória melhorou, que ela está prestando atenção na aula, ela não está mais dormindo, e ela está conseguindo desenvolver os assuntos, e, enfim, o estudo que ela não conseguia. Ela não tinha capacidade de oxigenação, né, gente? O nosso cognitivo depende de oxigenação, né? Então, ela perdeu isso, porque ela dormia mal, com a apneia, estava sempre caída. Ela me mandava algumas fotos, inclusive, que ela tirava lá no Ceará do muito rede, ela estava sempre jogada na rede, dormindo. Ela não ajudava nas tarefas de casa, porque ela não tinha saúde, ela não tinha energia. E ela disse assim, tu acredita que ela está ajudando nas tarefas sem eu pedir nada? Na primeira semana. Então, assim, é tão bacana a gente poder trazer isso, né? Porque a gente tem muitos relatos de criança, tá? A gente poder trazer esses exemplos, né? De melhora de cognição, né? Numa criança que estava ali num prejuízo absurdo, né? E agora... Quanto sofrimento para a criança também. Quanto sofrimento para a criança, para os pais, né? Também, passar por cirurgia, por tudo isso, porque sempre cirurgia é cirurgia, né? A gente sabe, sempre tem isso. Mas é isso que ela veio contar para nós, mas a conexão dela está muito ruim. Mas que bom, um dia ela virá, com certeza. Sim. Muito agradecida, Ivone Cardoso, terapeuta, naturopata clínica, com diversas formações, fica em Florianópolis, Santa Catarina, e é distribuidora Ozox. Maravilhosa, que está sempre com a gente. Gente, eu vou apresentar rapidamente o equipamento para quem não conhece, 2 minutos mais, e vou chamar o doutor Andres para dar a mensagem final aqui para nós, tá bom? Aí eu vou só liberar a tua tela aqui, meu amor. Vou puxar a minha aqui para cá. Talvez algumas pessoas aqui ainda não conheçam na live, mas
como fica gravada, eu já vim até com um copinho aqui. Trouxe tudo arrumadinho, foi só uma pilha. Esse aqui é o Ozox Multi, ó, tá? Ele pesa 3,5 kg, mais ou menos. Ele é ar e água. Ele tem as duas funções. O ozônio sai por aqui. Aqui ele capta o oxigênio do ar em duas entradas, a qual a gente não pode deixar tapado, não pode ter nada aqui, tá? Parede, nada encostado aqui, que aqui entra o oxigênio. O processo ocorre dentro da bolsa, essa bolsa interna não é para abrir, tá? Aqui dentro ocorrem descargas elétricas separadas por dois processadores. Um processador é para medir a temperatura, a umidade do ar, do ambiente, para que possa gerar um ozônio de qualidade no outro processador. Então, ele tem, ele é robusto dentro, por isso que ele é pesado, 3,5 kg. Diferente de outros equipamentos de ozônio de plástico, não é de plástico. Internamente não tem nenhuma peça de plástico, porque o plástico aquece, e se aquece, oxida. E aí você não está mais respirando ozônio, tá? Então, tem toda uma tecnologia que para pessoas de qualquer idade é seguro dormir com ele ligado. Seguro, tá? Baixa emissividade e tecnologia. Então, ele, na bolsinha de fora, vem o controle, ele é bivolt. Esse controle, que é o multi, que é lançamento, tem 2 ciclos para o ar e 2 tempos para a água. Os ciclos de ar são de 30 minutos e 45, 4 vezes. Ele trabalha 30 minutos, para 1 hora, trabalha 30 minutos, para 1 hora. Ele faz isso 4 vezes, por isso que ele vai trabalhar quase a noite toda. Você vai fazer ele, ativar ele meia hora antes de dormir, mais ou menos. Ele desliga, você não vai ouvir ele ligar de novo. Porque ele faz um barulhinho como se fosse uma micro geladeirinha, assim. Tá. Eu coloco um paninho embaixo, para ele diminuir a vibração, e é só. Deixa no lado oposto do quarto, com uma frestinha da janela aberta, para ter oxigênio no quarto. Para o equipamento trabalhar melhor, não é por causa do ozônio. Esse ozônio é fraco mesmo, tá? Mas os laudos trazem para nós a garantia da efetividade, tá? Num ambiente de até 40 metros quadrados, e os depoimentos convergem para isso. Os outros 2 tempos aqui abaixo são ciclos, são tempos únicos. 5 minutos para um copo d'água, que eu peguei aqui, tá? Que vou mostrar como é que ativa. Esse é o que a gente faz em jejum, um detox. Ou se você comeu alguma coisa durante o dia, alguma coisa deu indisposição, ou se gripou, resfriou, desconfiou, faz outro copo. É suave, tá? E o ciclo de baixo é 15 minutos para uma travessa de vidro, onde você vai colocar ali alimentos, certo? Vai deixar 15 minutos fazendo as borbolinhas. Então, agora eu vou acionar aqui para vocês verem. Aqui. Então, até aqui você está tirando para o ar, tá? Agora você decidiu levar lá para sua cozinha e fazer lá um copo de água, ou enfim. Daí você vai apertar aqui o tempo de 5 minutos, tá? Apertei os 5 minutos e ele está ozonizando aqui. Por 5 minutos ele vai fazer isso aqui, enquanto você está tomando consciência de quem você é ainda de manhã, né? Levantando da cama e tal. Aí ele para, você bebe essa água, dá 20 minutos para tomar os seus suplementos ou fazer o seu de jejum. Qualquer tempo ou qualquer momento pode ser desligado. É só apertar o botão de novo. É muito simples. A gente leva em viagens, a gente não dorme mais em lugar mofado, casa de praia, quarto de hotel, seja lá onde você for, pousada, na serra, né? Porque o mofo, ele não está na parede. Ele está até a 1 metro longe da parede. E o mofo, leiam as pesquisas do que o mofo causa na nossa saúde. É horripilante. Tá? Então, a gente tem que evitar. Isso aí é uma das coisas que a gente tem que evitar. E com isso aqui não tem mais mofo em casa, né, gente? É maravilhoso. Então, é isso. Esse é o multi-lançamento da empresa. Procure o distribuidor que te convidou para essa live. Peça para ele aí facilitar as condições para você. Com certeza ele vai conseguir fazer isso. E eu vou convidar o Dr. Rafael Andres para se despedir, para dar aqui o toque final, a cereja do bolo para nós, porque ele é magnífico. Aliás, né, é cubano. E, aliás, Cuba é mestre em ozônio. Não precisa dizer para você. Pues, Carla, obrigado pela apresentação tua aí, e por lembrar aqui que o cubano mesmo
Aqui no Brasil, desde 2017, é verdade, em Cuba, há É um pouco muito tempo, brasileiro. é, há muito tempo que em Cuba se usa ozônio, muito tempo. Já quando eu entrei no ano 91 a estudar medicina, já tinha tempo usando ozonioterapia lá. Então, existe essa experiência, e eu conheci essa experiência. Só que tem várias vias de administração do ozônio. Uma delas, bom, foi evoluindo todo, tá? Então, mas a primeira foi na Primeira Guerra Mundial. E aqui falando, algumas pessoas, por isso eu vou dar parabéns para Julimar, para Beatriz, para Ellen, Carolina, que deram o primeiro passo na conquista de sua saúde, tomaram em conta elas mesmas o controle de sua saúde com essa decisão. Então, e por isso os resultados que estão tendo, estão, mesmo às vezes, nem acreditando, mas pensando que será a única oportunidade que tenho de recuperar minha saúde depois de usar tantos medicamentos. Então, mas por quê? Porque acontecem todos estes efeitos positivos. Então, eu gosto de pensar o principal de tudo que é o sistema imunológico. Então, tudo o que faz, o, os benefícios do ozônio vêm para impactar diretamente o sistema imunológico. A oxigenação do corpo, o aumento do oxígeno nítrico, o impacto que eles vão tendo sobre a célula, é porque permitem a chegada dos nutrientes à célula, recuperar, e logo a destoxificação do ambiente, do terreno biológico onde estão, onde vivem e onde se nutrem essas células. Então, tirar a toxicidade dos metais pesados, que bem falava Ivone, né? Toda essa toxicidade lá, então permite que as células comecem a se desenvolver em um ambiente saudável, esse é o princípio, não? E aí agora sim, com esse aumento do fluxo sanguíneo, com o aumento da chegada de oxigênio, então elas começaram a respirar, a viver, a se nutrir, né? A se nutrir. E nós temos que entender nosso corpo como um todo, onde existe toda uma comunidade com subpopulações de células. Então, cada célula tem sua estrutura e sua função específica em nosso corpo. E muitas delas são muito especializadas. Todas são especializadas em alguma coisa, mas outras são muito especializadas. E o sistema imunológico, junto com o sistema neurológico, são as mais especializadas de todas, e das quais depende nosso equilíbrio, nossa saúde. Então, falaram aqui de dor articular, de cardiopatia, falaram de feridas, falaram de AVC recorrentes, né? Apesar de falaram de exames normais, mas apesar de tudo, a pessoa se sentia doente. Então, isso é uma coisa muito importante enxergar, porque a medicina tradicional, nos exames de laboratório, eles são entendidos como uma visão estadística, onde essa estadística tem um padrão laboratorial que não tem nada a ver com a otimização do processo de nossa saúde, com o que melhor funciona nossa célula. Então, esse padrão estadístico aí está colado, ou seja, inserido todo tipo de pessoas, incluindo as doentes. Então, esse padrão, muitos médicos, e eu em algum tempo, antes de entrar na integrativa, falava, a vitamina D3 está em 30, está tudo bem. Tá? Só que nenhum desses exames laboratoriais estavam em um padrão de otimização. Como é que melhor funciona a célula? E você sabe já que para que uma célula, para que o organismo como um todo funcione, tomando como exemplo a vitamina D, tem que estar acima de 60, porque embaixo disso é como andar com um Fusca a meio tanque de gasolina e querer chegar a São Paulo. É impossível. Então, ante uma demanda, podem acontecer problemas. E isso vai desequilibrando o corpo como um todo.
E já falamos de genética, da epigenética. Eu espero que todos tenham entendido isso, como a alimentação influi sobre nossa saúde. Isso é muito importante para entender o funcionamento e os benefícios. Por que o ozônio traz esses benefícios? Porque em esse caminho, ou rota que nós levamos da saúde para a doença, tudo o que falamos aqui tem a ver. E em esse caminho nós vamos primeiro incorporando alguns desequilíbrios. Eu já falei do estresse oxidativo, que não é mais que a toxicidade, da glicação, da inflamação crônica sistêmica, que são os 3 bilhões que estão presentes antes de que aconteça qualquer doença, e a isso agrega o 4º bilhão, que é o desequilíbrio imune. Então, aí o detalhe, todo passa por esse caminho, todo vem, entra no nosso corpo por diferentes caminhos, mas passam por, como se for um funil, pelo sistema imunológico. Então, praticamente não existe doença sem um processo inflamatório anterior. Então, que temos aqui o sistema imunológico, entender o sistema imunológico como, por exemplo, aqui falando de COVID, proteína spike. COVID é uma doença muito desequilibradora do sistema imune. Tem umas que as pessoas já com problemas de saúde, com sistema imunológico desequilibrado, não são capazes de se defender contra um vírus. É por isso que algumas pessoas até perderam a vida ou ficaram muito graves, e outras passaram pelo COVID e nem conta se tomaram. Por quê? Porque temos células de defesa que estavam funcionando em algumas pessoas bem, e em outras estava muito ruim. E nós temos células importantíssimas no combate contra infecções, sobretudo vírus, e uma muito importante, combater o câncer, por exemplo, que são as natural killers, são células do sistema imunológico, porque sua especialidade é essa, e cada célula do nosso sistema imunológico tem uma especialidade, mas essa é muito importante, porque são doenças que trazem muito estrago para a população na doença. Então, imagina que agora com o ozônio nós estamos alimentando nossa célula. Estamos dando para ela a possibilidade de funcionar equilibradamente. Porque com o uso do ozônio, então estamos criando um caminho para o que essa célula necessitam para funcionar bem. E essas são as células que nos mantêm saudáveis, as que nos defendem contra vírus, bactérias, fungos, parasitas, mas também são as células que evitam, se elas estão funcionando em equilíbrio, evitam as alergias, as intolerâncias alimentares, evitam as doenças autoimunes, evitam as doenças degenerativas, as doenças crônicas não transmissíveis, as infecções e o câncer. Aí fica todo resumido. Então, se nós mantemos um sistema imunológico funcionando corretamente em equilíbrio, dificilmente uma pessoa fique com estragos em sua saúde. E por isso, quando atingimos esse alvo, que é o sistema imunológico, com o uso do ozônio, eu confundo com outras moléculas que são importantes para isso, não? Porque existem várias moléculas, o ozônio é uma das mais importantes, claro. Mas, atingindo esse equilíbrio, então é difícil que nosso corpo, ainda estando doente, não recupere, ou seja, não recupere sua saúde, o poder de cura natural. E se já temos alguma situação de lesões degenerativas, células que morrem, mas já não voltam, porque tem algumas que não se recuperam, mas não avançam. E aquelas que estavam bem debilitadas se recuperam. É por isso que a pessoa tem maior qualidade de saúde e de vida. Mas esses depoimentos estão aí para encorajar outras pessoas a defender sua saúde. Isso. Então, é isso que vocês vão fazer. Vocês vão, quando tiverem acesso ao link, mandar para as pessoas. Divulguem. Não tem outra forma. As pessoas não sabem que existe. Não sabem que é possível. Não sabem. Quando descobri que o equipamento existia, ele já existia há 6 anos. E eu sou fissurada em ozônio, fazendo ozônio em clínica.
aproveitando um ganchinho, o que acontece? Esse equipamento ele é de baixa emissividade, não é igual o ozônio clínico, que é de alta. A concentração é completamente diferente. Então, até entre os nossos colegas, né, e médicos, existe muita desinformação, porque não é um equipamento utilizado, não é o mesmo tipo de equipamento utilizado por médicos usando alta concentração de ozônio em pontos específicos no paciente. Então, é justamente por ele ser de baixa emissividade que ele não causa problemas. Porque muitos médicos, eles falam, não, ozônio não pode ser inalado. Não pode ser inalado na concentração que é utilizada com equipamentos clínicos. As clínicas. Esse não pode mesmo, mas o equipamento da Ozox é de baixa emissividade. O permitido pela lei é 008 ppm. O equipamento da Ozox, ele produz 006 ppm. Então, esse é permitido e é legalizado a forma de uso dele. É o que eu falei, estou aqui, estou viva, não sou um fantasma. Eu durmo com o meu marido aqui há quase 365 noites. Muito E feliz. essa é uma questão que não é só para o ozônio. Todos os medicamentos têm um nível de dosificação segura. Dosificação segura. Ninguém te vai falar, tome mais de 1000 miligramas de dipirona, tome 5 de dipirona. Mas ninguém vai falar isso. Porque tem agora o diferencial que não está na mão de um profissional. E o interessante que eu vejo que você não fica amarrado a ter o uso de ozonioterapia, ter que ir obrigatoriamente a receber tratamento em uma clínica, que, claro, eu não desencorajo isso também, porque tem técnicas específicas para situações específicas que têm efeitos maravilhosos, como lá a autohemoterapia com ozônio, como a injeção do ozônio a nível intra-articular. Que show! Vai estar muito boa essa conversa, mas eu preciso encerrar. Quero agradecer a presença de todos. Vou encerrar essa live, já está tarde, a gente precisa descansar. Ela está sendo gravada e o link vai ser disponibilizado nos grupos que foram convidados para estar aqui. E divirta-se, expanda a saúde por aí. Se tem um presente de final de ano que você merece, é cuidar da sua saúde com ozônio e a sua família também. Ele é um presente que entra para a família toda. Pense nisso, pense com carinho. Consulte o seu distribuidor aí. Um grande abraço, doutor Andres, muito obrigada. Ellen Marques, maravilhosa, gratidão. Ivone, todos os depoentes maravilhosos que estiveram aqui hoje e essa plateia especialíssima aí. Um super boa noite. A gente se vê na próxima semana. Gratidão, gratidão e boa noite.